Entrevista no Rico Dinheirinho. Rico Dinheirinho. Analistas avaliam os fatos da economia que mexem com o seu dia a dia. 5h16. Vamos falar sobre esse movimento do mercado financeiro com Otávio Facuri, que é sócio-gestor da Mauá Secular Investimentos. Otávio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Como vai? Bom, Otávio, hoje o mercado ficou fazendo a leitura aí dos indicadores no exterior, a liberação de recursos pelo Banco Central Europeu, teve ajuste de final de mês. No final das contas, você acha que há espaço para um otimismo em relação ao que poderá acontecer agora no mês de março? Começa amanhã ou ainda vamos continuar nesse ritmo de sobe e desce? Olha, Denise, a leitura que eu faço dos acontecimentos agora e do comportamento do mercado, assim, o mercado antecipou ao longo dos últimos 2 meses muito do otimismo, né, muito do que estava sendo esperado para ocorrer nesse primeiro trimestre. Antecipou a injeção de liquidez, né, que o Banco Central Europeu fez para essas linhas de longo prazo, né, para financiamento dos títulos governamentais. Antecipou também a relativa melhora dos indicadores de crescimento nos Estados Unidos. Então, assim, eu acho que os preços de hoje, de bolsa e inclusive de moeda, refletem já esse elevado otimismo em relação ao desempenho da economia, que ainda não se reflete, na minha opinião, nos dados econômicos. Se você comparar o crescimento americano aos dados da economia europeia e americana com aquilo que você teve ao longo da última década, nós ainda estamos a taxa de crescimento do GDP americano ainda é mais baixa do que ela era no meio de 2010, que ela foi depois da crise de 2008. O pico de crescimento do GDP americano veio em setembro de 2010, quando o GDP cresceu anualizadamente quase 4%. E hoje ele está em torno de 1,8%, 1,9% anualizado, e o trimestre está em 3%, esse último trimestre. Então, em termos de recuperação, ainda é a recuperação mais fraca da economia americana desde a Segunda Guerra Mundial. Mas o nível de otimismo do mercado está como se a gente tivesse ali em períodos de recuperação, uma recuperação normal, a recuperação pós uma recessão normal da economia americana sempre são recuperações de 6%, 7% de crescimento no GDP. Essa é a leitura que eu faço. O otimismo está mais exagerado do que a própria resposta da economia americana e europeia a todo o estímulo que foi feito. A avaliação dos Estados Unidos pode ter como referência a Europa, e a Europa está muito ruim. Então, os Estados Unidos estando bem, um pouco melhor pelo menos, isso cria uma perspectiva também melhor, né? Exatamente. Na Europa, o que foi feito pelos governos e pelos bancos centrais foi basicamente uma injeção de liquidez, que a gente costuma fazer a comparativo com uma injeção de morfina. Você tem um paciente doente e que você tem que operá-lo para tirar o câncer. Né? E a economia europeia pelo menos várias das economias europeias estão com câncer do excesso de dívida. O excesso de endividamento é um câncer, ele precisa ser extirpado, você precisa cortar, você precisa renegociar as dívidas, descobrir uma maneira de desafogar a economia, porque você tem economias com um nível de endividamento de 300% do GDP, que inclui público e privado, 300 a 400. Os juros dessas dívidas são juros muito acima do crescimento nominal da economia. Ou seja, a trajetória de dívida ela é negativa, ela é uma trajetória impagável. Porém, você, em vez de sentar e negociar e dividir o problema entre o credor e o devedor, você simplesmente está dando crédito e falando, olha, tem para os bancos e para os agentes, tem mais dinheiro para você comprar mais dívida daquele país que, ainda pela trajetória fiscal desses países, não é evidente, por exemplo, que a Itália é solvente. Ela vai pagar a dívida que ela tem. Não é evidente que Portugal vai pagar. A Grécia já está evidente que não vai pagar. Então, você colocou uma injeção de morfina para você estender, a gente chama de estender e pretender, né? Então, é isso que aconteceu. E o mercado segue no otimismo também, com base nisso, até a hora que não tiver mais ninguém para comprar papéis. Se a trajetória de solvência desses países, trajetória fiscal desses países não virar uma trajetória de geração de renda para pagar essa dívida, você vai ter uma crise pior do que você teve antes até agora, porque continua aumentando a bola de neve da dívida. Bom, eles estão empurrando a situação, tentando ver se os países conseguem fazer algum ajuste. No caso da Grécia, não se descarta a possibilidade dela sair mesmo do bloco, né?
Exatamente. A Grécia precisa de uma desvalorização competitiva, né? Ela não tem como crescer debaixo de tanta austeridade, debaixo de tanto arroxo que está sendo imposto pelos credores. Provavelmente, se ela não tiver um perdão ou uma renegociação, ela vai ter que sair realmente, procurar crescer de alguma maneira, né? Dividir o ônus, porque até agora o ônus tem sido só dos gregos, né? Eles têm um índice de desemprego está aumentando, a economia está numa depressão há 3 anos, com crescimentos negativos de 2 dígitos, né? Quer dizer, crescimento negativo de 2 dígitos por 2, 3 anos seguidos, e isso pode forçar uma saída da Grécia da zona do euro. O que, na minha opinião, se isso acontecer, você vai ter o risco de uma corrida bancária em outros países, se você tiver isso. Porque o depositante português ou espanhol, se a Grécia sai do euro e converte os depósitos todos para dracma, imediatamente os depositantes em Portugal ou Espanha podem achar, puxa vida, vai acontecer comigo, daqui a pouco amanhã eu vou no banco e vai ter escudos em vez de euros. Então, pode acelerar um movimento dos depositantes querendo seus recursos na mão, em papel, em espécie, em cédulas, ao invés de deixar dentro do sistema bancário, sujeito a um feriado bancário e uma desvalorização, uma troca para a moeda fraca, né? Agora, eu estava em relação a essa virada de hoje do dólar, que ele vinha bastante pesado, aí testando a faixa de 1,70, de repente ele reagiu. Você acha que foi um ajuste momentâneo de final de mês, porque isso também ocorre no ouro, no câmbio, mesmo em bolsa de valores? Eu queria saber a tua expectativa, porque a maior parte dos analistas está trabalhando com a possibilidade de o dólar continuar pressionado, porque o Brasil está atraindo dinheiro de fora, né? Olha, a maioria dos analistas espera isso, né? Agora, o que você tem nos últimos 2 meses foi essa expectativa, esse otimismo com o aumento da liquidez global depois dessas injeções de recursos, trouxe mais dinheiro para o mercado emergente, entrou recursos sim. Na minha opinião, esses recursos, o extra que veio, são recursos que não estavam previstos e que vieram com essa injeção de dinheiro que está ocorrendo no G3 já, que se intensificou no fim do ano. E agora pode vir mais com essa atuação do Banco Central Europeu, né? Exatamente, com a atuação do Banco Central Europeu, que desafogou a situação de liquidez dos bancos europeus, que as linhas que estavam secando as linhas para comércio exterior, estavam diminuindo as linhas de crédito dos europeus aqui no Brasil. Essas linhas voltaram, em parte, e isso ajudou o câmbio a ter a trajetória que ele teve. Porém, eu acho que o BC está sendo mais... Eu vi que ele fez hoje vários anúncios, né? Anunciou leilão AT, leilão de spot, e ele está fazendo uma guerra verbal também para segurar a moeda. Eu acho que se a situação de liquidez, pelo menos parar de aumentar, quer dizer, se você tiver daqui para frente, como eu vou dizer, realizações como você está tendo, eu acho que vai ser mais fácil ele conter a trajetória do câmbio, porque o mercado externo hoje, ele pode ter chegado num ponto de virada ou num ponto de realização parcial, e isso vai fazer com que o próprio câmbio corrija um pouco da queda, né? A gente pode ver ele corrigir para 1,75, 1,76 em curto prazo, só motivado por correções também nos ativos internacionais, como você bem mencionou. O ouro caindo 4% hoje, a prata caindo 6,5%, e metais e moedas, o euro, mais de 1% de queda hoje. Então, isso pode motivar, pode ser um motivador para uma correção na taxa de câmbio do dólar real. 5h25, nós ouvimos o Otávio Facuri, que é sócio-gestor da Mauá Secular Investimentos. Otávio, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Denise, boa tarde. Na Jovem Pan, Rico Dinheirinho, com Denise Campos de Toledo. 5h25, nós já estamos na linha com o Sérgio Mendonça, que é economista do Diese. Vamos falar de mercado de trabalho, mas antes, João Antônio de Carvalho e o futebol. Muito bem, Denise. Intervalo de jogo lá em Berna, na Suíça. A Argentina vai vencendo a Suíça por 1-0. O gol foi de Lionel Messi no primeiro tempo. E agora há pouco saiu o primeiro gol da França no jogo de Bremen. Amistoso forte. Alemanha e França jogando e a França vai ganhando de 1-0. E agora sim, vamos conversar com o Sérgio Mendonça. Sérgio, boa tarde. Oi, boa tarde, Denise. Boa tarde aos ouvintes. Bom, Sérgio, divulgada a taxa de desemprego da Fundação SEAD Diese, o desemprego chegou a 9,5% em janeiro, contra